Você que fica comigo no templo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, no capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e o tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Perguntou-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei a ti e guiarei a essa tropa. Então, descendo, o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Feche os seus olhos por um instante e peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta manhã. O Senhor já falou conosco através dos louvores, através do vídeo que assistimos, do impacto que o Evangelho tem causado, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para nós nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa. Senhor, separamos este momento para aprender um pouco mais da tua palavra. Fala ao nosso coração.
Nós entendemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, mesmo que seja um texto que já conheçamos, mesmo que seja um texto que já tenhamos ouvido tantas pregações a respeito, o Senhor tem sempre algo novo para falar conosco. Fala ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado ao meu. Me dê graça, me dê a unção que vem do alto. É o que eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre liderança. E Davi, ele é considerado um líder, né? O povo judeu o tem como um rei especial, e nós temos Davi como um exemplo. Sabemos dos erros que Davi cometeu, a Bíblia não encobriu nenhum deles, mas isto não nega a sua capacidade de liderar. E essas lições que temos estudado sobre liderança têm um propósito de nos ensinarmos a sermos líderes. Líderes de multidão, irmãos, não. Líderes de nós mesmos, líderes na nossa casa. Sermos pessoas centradas, capazes de liderar até as nossas emoções, não é? Então, nós vemos aqui a história de um homem que é tirado de um lugar muito improvável, como um pastor de ovelha, que vai deixar um legado de fé e coragem que ecoa até os dias de hoje. Até os dias de hoje se fala sobre este homem. E ele tem características singulares. O pano de fundo da nossa aula é este evento que acontece no capítulo 30. Nós vamos percorrer a biografia de Davi. Vamos fazer alguns recortes na aula de hoje, porque sabemos que não temos como passar minuciosamente por todo esse legado, por toda essa vida. Vamos enfatizar aquilo que a lição tem para nós no dia de hoje. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Primeiramente, entender que um homem visto como pequeno pode ser grande diante de Deus. Um homem pequeno pode ser visto como grande diante de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Quando no texto vai dizer, lá quando Davi é escolhido, né, como pequeno da casa do pai dele, não é pequeno somente no termo de estatura, mas quer dizer de ser improvável, né? Davi era um rapaz, um jovem, ele ainda muito moço, não fazia nada de muito publicamente, vamos dizer assim, notório, porque ele pastoreava as ovelhas do seu pai, mas nós entendemos neste evento, quando ele é escolhido, nós entendemos que não é aquilo que a pessoa faz em público, mas sim o que ela faz em secreto, que atrai os olhos de Deus. Davi era um homem que orava, Davi era um homem que louvava, Davi era um homem que buscava Deus. O segundo objetivo da nossa lição é nos levar a entender que o sofrimento da vida aumenta a nossa resistência. O sofrimento não é para nos destruir. A palavra de Deus no livro de Romanos fala que nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Eu gosto muito quando Paulo coloca esta palavra, nos alegramos. Ô irmãos, a gente se alegra verdadeiramente com as dificuldades? Com as lutas? Claro que não. Ninguém gosta de sofrer, mas nós entendemos que Deus usa as dificuldades, Ele usa os problemas da vida, Ele usa os ataques que o inimigo tenta nos fazer, para o quê? Moldar o nosso caráter, para nos fazer mais forte. E o terceiro objetivo desta aula
é mostrar para nós que um homem determinado não tem medo de enfrentar as suas batalhas. Irmãos, como precisamos de determinação. Determinação em todas as áreas da nossa vida. Determinação tem que ser uma das principais características de um cristão. Você quer ser um cristão vitorioso? Você precisa ser determinado. Sem determinação, nós não somos capazes de conquistar e nem experimentar as vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Quando nós fazemos um pequeno lembrete da vida de Davi, fica claro para nós que este homem era um homem determinado. Este homem entendeu o seu chamado. E aqui nesse estudo de hoje, nós vamos tentar destacar as qualidades, as características desse rei, né? Esse homem enfrentou os amalequitas, ele sofreu, como vocês acabaram de ler aqui, quando ele volta e encontra aquela cidade destruída, os seus homens, os seus companheiros, não eram estranhos, queriam fazer o que com ele? Apedrejá-lo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos a tendência de buscar culpados para os nossos problemas, não é assim? Nós temos essa tendência. Nós estamos sempre buscando alguém para culpar, né? E ali naquele momento, ele era o líder, então ele era o responsável por aquela tragédia que havia se abatido sobre aquela cidade e sobre aquele povo. Mas antes de nós adentrarmos um pouco mais nessas características, eu queria voltar um pouquinho no tempo com você, para nós fazermos aqui um lembrete, né, de quando Davi é escolhido, como que isso acontece, né? Deus escolhe Davi, porque já havia reprovado Saul já estava longe daquilo que Deus gostaria que ele fizesse, né? Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Samuel sabia o que ele estava indo fazer lá naquela casa, mas ele ficou receoso, porque se o rei soubesse, poderia até matá-lo. E ele pede a Deus uma estratégia. E Deus fala com ele: leva um bezerro junto com você, e se alguém perguntar, você está indo o quê? Sacrificar, junto com a família, né? E assim ele faz. E ele chega na casa de Jessé sem avisar. Hoje, ninguém vai na casa de ninguém sem avisar, não é? Mas naquela época não tinha como. E chega o profeta na casa de Jessé, e Jessé fica apreensivo. Mas o que aconteceu? Por que ele está aqui? É engraçado, eu lendo esse texto, eu comecei a rir sozinha, porque se o pastor falar que quer ir na casa do irmão ou da irmã fazer uma visita, ele vai logo perguntando: mas por quê? O que houve? Deus mostrou alguma coisa? O que está acontecendo? Jessé ficou apreensivo, mas logo ele entendeu que a visita era de paz, que ele estava ali para uma missão de paz. Então, o profeta pergunta a Jessé pelos filhos. E a Bíblia diz que 7 dos filhos de Jessé começam a desfilar na frente de Samuel. Foi chegando um de cada vez. E cada hora que chegava um, Samuel ali numa conversa íntima com Deus, Deus falava com ele: não é esse, não é esse. E a Bíblia nos diz, lá no texto de 1 Samuel 16, 7, fala com ele assim: não atentes para a sua aparência. Deus falando para Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê.
Qual era o padrão de referência que Samuel tinha? Saul. E a Bíblia diz que Saul era um homem acima da estatura da média. A Bíblia diz que Saul era um homem de boa aparência. Em outras palavras, ele era um bonitão, que chamava a atenção das pessoas. Então, provavelmente, Samuel, como homem que é, chega naquele lugar buscando alguém com esses requisitos, com estes princípios. E Deus vai logo alertando: não se atente a isso, não é isso que eu estou buscando. Irmãos, eu gosto muito desse texto, porque Deus vai dizer a Samuel: o homem vê para o que está diante dos olhos dele, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor te vê, meu irmão, o Senhor te conhece, o Senhor sabe. A aparência não revela o verdadeiro caráter de um indivíduo. Não revela. Felizmente, Deus avalia o íntimo, a intenção do coração. E ali, Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se todos os jovens? Não tem mais nenhum? E o pai responde assim: tem um pequeno. Quando ele responde, o menor, não tem o menor, o pequeno não, ele vai falar, tem o menor, e manda chamar Davi. Eu fico pensando assim, por que Davi não estava ali com todos os outros irmãos? A presença de Samuel ali naquela casa era uma presença ilustre. Haveria um banquete. Todos estavam reunidos ali à mesa. Davi não. Davi era o menor. Talvez a família de Davi não visse em Davi muito valor. Ele é o mais novo. Ele cuida de ovelhas. Ele é apenas um pastor de ovelhas. Mas a Bíblia diz que quando Davi entra naquela casa, Deus fala a Samuel: levanta e ungiu. E Davi é ungido no meio da sua família. Todos os irmãos e os pais viram o que Samuel fez. Davi foi ungido a rei no secreto. Ele só foi coroado publicamente muitos anos depois. A família de Davi sabia o que significava aquela unção. Eles devem ter olhado para aquilo e não entenderam nada. Não entenderam nada, sabe por quê? Porque ninguém nunca tinha visto Davi orando e louvando a Deus nas madrugadas. Ninguém tinha visto Davi matando um leão, ninguém tinha visto Davi matando um urso. Ninguém sabia. Os irmãos eram conhecidos por serem soldados do exército de Saul. E Davi era conhecido como? Um simples pastor de ovelha. Meus irmãos, eu aprendo aqui que aquilo que você faz no secreto respalda ou constrange quando é levado a público. Muito cuidado. A Bíblia nos deixa claro neste evento que aquilo que eu faço em público gera reputação, mas aquilo que eu faço em secreto molda meu caráter. Eu sou crente de verdade quando ninguém está vendo e eu continuo sendo crente. Nem tudo aquilo que os homens aplaudem é o que atrai os olhos de Deus. Davi não tinha reconhecimento. Até então, Davi era simplesmente um moço que cuidava de ovelhas. Mas Deus que vê no secreto, Deus que não julga aparência, Deus que não julga estatura e nem função, olhou para aquele moço e viu o que nem o profeta foi capaz de ver. Não fique buscando aplausos. Busque a atenção de Deus. Irmãos,
Deus te vê. Deus te vê. E aqui, depois disso, Deus traça para a vida deste rapaz uma maneira de preparar Davi. Davi vai sair de cuidar de ovelhas, de ser pastor de ovelhas, para ser preparado, discipulado, para se tornar o rei daquela nação. Isso aconteceu de um dia para o outro? Não. A Bíblia nos fala que Davi, ele possuía várias habilidades. Ele era um instrumentista. Ele tinha um talento musical e esse seu talento o introduziu no palácio. Vocês se lembram que Saul ficava atormentado? A Bíblia diz que por espíritos. E aí alguém falou para ele: olha, aquele moço toca. E quando ele toca, você vai ver a diferença. E ele é convidado a fazer parte da corte, a entrar ali na intimidade de Saul. Saul não sabia, nem tinha ideia de que Davi já havia sido ungido, mas ele entra naquele lugar para louvar a Deus e acalmar o espírito daquele rei atormentado. Irmãos, logo de cara aqui, né? Deus fala a mim e a você a importância do louvor. O louvor liberta. O louvor liberta. Liberta, sabe por quê? Porque ele atrai a Deus. Ele atrai a atenção de Deus. O louvor liberta porque ele move a mão de Deus. E eu queria chamar a sua atenção, meus irmãos. Com muito amor, eu queria que você entendesse o que eu vou te falar. Louvor não é hora de você mexer no celular. Louvor não é hora de você ler boletim. Louvor não é hora de você ficar viajando nos seus pensamentos. Louvor é hora de adorar a Deus. E a Bíblia fala do poder que há no louvor. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 16, a Bíblia conta que haviam 2 homens presos, encarcerados, atados em correntes, machucados porque haviam sido açoitados. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começam a louvar e eles são libertos daquela prisão. Há poder no louvor. Há poder no louvor. Quando eu louvo, as cadeias caem. Quando eu louvo, a minha perspectiva muda. Há um louvor que eu gosto muito, que a gente canta aqui na igreja. Se está chorando, louve. Se está sofrendo, louve. Não importa do jeito que esteja, louve. Louve ao Senhor. Tenha o hábito de colocar louvor na sua casa. Levante de manhã louvando a Deus. Não louve somente quando as coisas estiverem boas. Louve independente das circunstâncias. Davi entra ali para dentro daquela vivência nova, através do seu talento de instrumentista. Davi, ele era pastor de ovelha. E quando ele exercia a função, quando ele terminava de tocar para Saul, Saul se acalmava, ele voltava para o pasto para cuidar das suas ovelhas. Naquele lugar ali, cuidando das ovelhas, no descampado, Deus estava ensinando Davi a ser paciente, a ser amoroso. Davi iria pastorear muita gente, e ele precisava aprender a ser paciente. Davi, ele foi compositor. Nós sabemos que a maior parte do livro de Salmos foi composto por Davi. O livro de Salmos, mais tarde, veio ser transformado no hinário oficial do templo. Os salmos que Davi compôs eram entoados no templo. Para você ter a dimensão,
né, do talento deste homem e do quanto Deus o inspirava a falar dele, a louvá-lo com palavras. O livro de Salmos, ele me chama muita atenção, porque existem salmos que conseguem expressar em palavras aquilo que eu e você não conseguimos. Você lê e fala, meu Deus, é isso mesmo que eu estou sentindo. Este homem foi usado assim. Mais à frente, vai acontecer um episódio aonde o exército de Saul está enfrentando os filisteus num campo de batalha. E ali, era costume da época, os exércitos tirar o seu melhor homem de cada lado e eles se enfrentarem. Aquele que perdesse, o exército era o vencedor. Isso evitaria muitas perdas. Então os filisteus desafiam o exército de Saul a trazer o seu melhor homem para enfrentar o seu coronel, o seu comandante, que era um gigante. Davi, quando chega lá naquele lugar, a mando do seu pai manda ele levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele fica chocado de ver a apreensão que havia tomado conta do exército. Ele fica chocado de ver que aqueles homens estavam amedrontados. Eles haviam esquecido quem eles eram. E os olhos estavam postos só na dificuldade. Quando ele chega ali, até os seus irmãos o desprezam. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Vai cuidar das suas ovelhas. Irmãos, esse episódio nos ensina inúmeras lições, mas uma coisa gritou meu coração preparando esta aula. Davi não foi orar pelo gigante. Davi foi enfrentá-lo. Nossos gigantes, irmãos, nós temos que enfrentar. Quem só ora e não age, sinto te dizer, não acontece nada não. É preciso haver enfrentamento. Quem age sem orar é precipitado. Então eu entendo nesta passagem, fica claro para nós, que nós devemos ter uma vida de oração constante e contínua. Para quando o gigante vier, eu não ficar nessa onda, eu vou orar por esse gigante. Ah, Deus, derruba esse gigante. Ah, Deus, por que desse gigante? Ah, Deus, não, eu vou enfrentá-lo, porque eu já tenho experiência com Deus, eu tenho intimidade com Deus, e eu vou receber orientação de Deus de como fazê-lo. Davi, quando assiste aquela cena, ele toma a decisão de enfrentá-lo. E ele vai com algumas pedras na sua mão e um alforje. É o que ele usa para matar aquele homem. A pedra bate na testa, tonteia, ele cai, ele sobe em cima dele, pega a espada do gigante e corta a sua cabeça. Talvez posso estar exagerando, posso estar até sendo, mas eu penso que esse episódio tenha sido um dos episódios mais marcantes na vida desse jovem rei. Esse episódio vai abrir um cenário diferente para a vida dele a partir deste momento. Quando eles voltam para a cidade, vitoriosos, Davi não tinha pretensão de se achar melhor do que todos os outros que estavam ali. Mas quando eles voltam, as mulheres, ao receberem os soldados, começam a cantar um cântico que dizia assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Só isso foi o suficiente para brotar no coração de Saul
uma inveja, um ciúme, uma raiva, um egoísmo de pensar quem é esse rapaz. Ele esqueceu o livramento que receberam e a partir daquele momento começa um caos na vida de Davi. Porque Saul não conseguiria lidar com este reconhecimento que o povo trazia para Davi. Ali começa um verdadeiro caos. E Davi começou a dificultar a vida e Saul começou a dificultar a vida de Saul de todas as maneiras. Ele chegou a exigir que Davi trouxesse para ele 100 prepúcios dos filisteus. Olha que coisa mais absurda. Ele dá a sua filha como esposa para Davi, depois toma de volta e entrega ela para outro homem. Ele começou a perseguir Davi de uma maneira terrível, e Davi foi orientado pelo filho de Saul: foge, porque o meu pai quer te matar. E ali começa a saga de Davi, fugindo de um lugar para outro, até que ele vai chegar na caverna de Adulão. Quando ele chega nesta caverna, provavelmente deveria ser um lugar mais afastado, que a notícia vai até a sua família onde ele estava. Seus pais e seus irmãos vão se encontrar com ele lá, vão se juntar a ele lá. E a Bíblia diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividado e amargurado de espírito. É esse o exército que Davi vai formar. Eu não sou militar, mas eu sei que aqui da igreja tem alguns que são, e eu acredito que para você se tornar um militar, você passa por um treinamento rigoroso, é investigado a sua vida regressa todinha, você passa ali, né, por uma sabatina, você tem que ser um homem e uma mulher íntegro, correto, você é treinado. Aqui não. O exército de Davi era um exército dos homens mais problemáticos que estavam vivendo a sua problemática naquele momento. E ele vai se destacar como líder destes homens. E a Bíblia diz que ele passa a influenciar estes homens de tal forma que estes homens eram capazes de dar a sua própria vida por ele. Há um relato que ele sente saudade das águas de um poço de uma determinada cidade. E 2 dos homens dele chegam e falam que vão lá buscar, colocando em risco a sua própria vida. Davi era admirado. E eu gosto muito de ressaltar que nós, quando desejamos ser líderes, o primeiro caminho que nós temos que percorrer é o caminho da influência. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que influencia, é pelo exemplo. É pelo exemplo que nós influenciamos, é pelo exemplo que nós atraímos, é pelo exemplo. E Davi era este homem, era um homem que dava exemplo, e ele se transforma num grande líder. Ele vai passar por inúmeras situações, e apesar do histórico conflito entre os israelitas e os fariseus, ele vai buscar ajuda aonde? Com os fariseus, com os inimigos. E pela graça e pela misericórdia de Deus, ele alcança. E esse rei da época, Aquis, dá uma cidade para ele viver,
que é o texto que nós lemos aqui no capítulo 30. A cidade se chamava Ziclague. Estes 600 homens vão viver ali com as suas mulheres, com seus filhos, vão se estabelecer ali. Só que, em retribuição ao rei Aquis, Davi e os seus homens vão enfrentar um inimigo dos filisteus. E nessa peleja, enquanto eles estão fora, os amalequitas vão ali e causam todo o estrago que nós lemos. Os amalequitas eram um povo muito peculiar, porque eles não plantavam nem colhiam, eles viviam de despojos. Então eles viviam assim, como nômades, atacando cidades, povos, acampamentos, pegando tudo que tinha ali, levando as mulheres e os homens cativos, vendendo escravos, enfim. Este era o estilo de vida dos amalequitas. E quando estes homens, depois de 3 dias de batalha, retornam, encontram aquele cenário trágico. Irmãos, primeira coisa que nós aprendemos com Davi nesta história, que o grande líder assume o bônus da vitória e o ônus da derrota. Ele assume o bônus da vitória e ele tem que ser homem suficiente para assumir o ônus da derrota também. Pai comete erros, irmãos. Pai comete avaliações erradas em determinados assuntos. Ele tem que assumir o ônus do erro. Ele tem que reconhecer. Não é uma coisa simples. E naquele momento, todos estavam tão aterrorizados com tudo, tão fragilizados com aquilo tudo, que queriam fazer dele uma vítima, queriam atacar Davi e falar: a culpa é sua. Quando tudo vai bem, quando nós escolhemos, fazemos as escolhas certas, o que não falta é gente para dizer: não, você fez certinho. Mas quando alguma coisa sai errada, precisa de gente também para se dizer: olha, eu estou com você. Deu errado, mas nós vamos consertar. E não buscar culpados. Carregar, irmãos, esse bônus ou esse ônus não é coisa simples. Não é coisa fácil. Davi, naquela angústia, a Bíblia diz que não tinha força mais para chorar. Ele manda chamar o sacerdote que estava com eles. Irmãos, o grande líder, ele é fortalecido em Deus. Existem momentos da vida que você pensa que não vai dar conta. Mas quando você entende que é o Senhor que te renova e que te fortalece, você troca o choro por oração. Você vai orar, você vai se conectar ao Pai e você vai buscar dele direcionamento. Davi pede ao sacerdote que consultasse a Deus. E é interessante que ele vai fazer 2 perguntas que para mim são óbvias, não sei para você. Eu devo ir atrás? Qual é a resposta, irmãos? Lógico, não é? Sua mulher, seus filhos que estão lá, ué. Mas nós vamos conseguir alcançá-los? Isso mostra a dependência desse homem de Deus. As perguntas eram óbvias, mas era preciso esse renovo que vem do alto, essa certeza que vem do alto. E ali Deus diz a ele: vai porque você vai alcançar e vai libertar o povo. E Davi reúne seus homens, todos estavam interessados em resgatar suas esposas.
todos eles, reúne os seus homens e partem em direção por onde acharam que eles tinham ido, né? Não sei como que isso funciona. Chegando perto de um ribeiro de Bessor, alguns homens param ali e falam com Davi: nós não temos força para continuar, nós não damos conta. Irmãos, eu queria abrir só um parênteses aqui. Isso às vezes acontece conosco. Estamos numa batalha, e eu queria trazer essa palavra, esse pensamento para os casais. Existem pelejas que às vezes um continua, dá conta de continuar e o outro não está conseguindo mais. É preciso entender o limite de cada um. A palavra de Deus nos fala que aqueles que são fortes, que sustentem os mais fracos. Ficaram 200 homens ali na beira daquele ribeiro. 200. Mas louvado seja Deus, porque ainda tinha 400, com força e com gana de conquistar e de conseguir. Amém? Quando o seu marido não tiver força para continuar, continue orando, mulher. Quando a sua esposa não tiver força para continuar, continue buscando o marido. Se os dois baixarem a guarda, não vai dar em lugar nenhum. Mas aqui ficam 200 ali e os outros 400 vão. Nesse percurso dessa viagem, nós vimos que ele vai encontrar um egípcio, deixado por eles à beira do caminho para morrer. Irmãos, o grande líder reconhece os ajudadores que Deus envia. Aquele egípcio foi deixado ali por providência de Deus, para levá-los na direção certa, para eles encontrarem o lugar certo. Aqui Deus coloca uma lição muito pessoal, muito importante para nós. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Sempre. Sempre Deus vai levantar alguém para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar um conselho, para nos dar uma palavra de ânimo, para orar por nós. Sempre. Aqui esse egípcio é levado diante de Davi, é tratado, é alimentado, e ele faz um pacto com Davi. Se o Senhor me prometer que não vai me devolver para o meu dono, e nem vai me matar, eu levo. E Davi assume um compromisso com ele, e o leva. Direciona, mostra o caminho. Quando eles chegam naquele lugar, como nós lemos no texto, eles estavam como? Festejando, espalhados por aquela campina, festejando, usufruindo de todo o despojo que haviam levantado. E ali chega o povo, os homens de Davi, e a Bíblia diz que ele chegou ali no final da tarde, e ele vai lutar até o outro dia pela tarde. Passam o restante do dia, passa a noite, passa o dia todo lutando. A Bíblia diz que se 400 dos jovens, dos moços dos amalequitas não tivessem fugido, aquela raça tinha sido exterminada ali. Quando nós vamos ler, estudar sobre história, sobre a civilização, nós vemos que era um costume. Se uma nação, se um povo estivesse sofrendo a derrota, e era visível que não haveria chances de revidar, teriam os mais novos que fugir, tanto homens como mulheres, para prevalecer a raça. Então ali foge 400, e o restante todos foram exterminados. Davi, ele
eles pegam, libertam, né, aqueles que foram aprisionados, resgatam suas mulheres, seus filhos, resgatam os seus despojos, os seus pertences, acrescentam um pouco mais, porque, como o egípcio relata, eles vinham já atacando outros lugares, e aquilo ali aumenta ainda mais, né, as posses daquele povo, e chega ali o momento de Davi retornar com o povo. Neste retorno, Davi, por ser um homem que folga na justiça, um homem justo, ele divide os despojos iguais com os 200 que ficaram, aguardando também pelo retorno dele. Esse futuro rei de Israel, ele era um homem benigno, e o seu exército via e reconhecia as suas ações, as suas atitudes, né? Quando nós olhamos para muitos líderes nos nossos dias, agora nós vamos falar de líderes em destaque, muitos têm se usurpado do seu poder, e esquecendo o motivo pelo qual foi colocado ali. Foi colocado para agir com benignidade, com longanimidade, foi colocado ali para agir com justiça, mas não. Se perde nesse caminho, né, e vamos vendo todos os escândalos que nós temos visto nos nossos dias, nas lideranças, desde as menores lideranças até as maiores. Nós estamos vivendo um tempo muito triste, uma falta de referência muito grande. As lideranças, elas têm se perdido e se voltado por um interesse muito próprio e pessoal, esquecendo de por que estavam ali. Davi, ele nos mostra isso e nos deixa um legado. A sua vida, o seu reinado, né, como ele viveu, ele primeiramente nos deixa um legado de uma fé inabalável em Deus. Davi mesmo nos seus dias mais difíceis, nos seus erros mais profundos, ele buscava a Deus. Ele se lembrava da confiança que ele tinha em Deus, a sua dependência em Deus. Ele demonstrava isso nos momentos mais adversos da sua vida. Ele vai escrever um salmo que descreve muito esta fé inabalável, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. E Ele me tirou de um lago de lodo, e Ele me firmou sobre uma rocha, e Ele trocou as minhas vestes, e Ele colocou um sorriso no meu lábio. Esse homem sabia quem era Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. O outro legado que Davi nos deixa é o legado do arrependimento e restauração. Davi exemplifica como ninguém, como se arrepender sinceramente diante de Deus. Sinceramente. E ele buscava essa restauração espiritual, ele buscava pela comunhão com Deus, ele reconhecia e admitia a sua falha, ele não tentava encobrir. E Deus olha para esse homem e diz que esse homem tem um coração segundo ele. Olha que coisa tremenda. Porque ele sabia se arrepender. E o terceiro legado que esse rei deixa é de uma liderança justa e compassiva. Davi, ele priorizava o bem-estar do seu povo. Davi, ele buscava seguir os princípios de Deus, deixando exemplos.
Davi era um homem tão cuidadoso com Deus, que ele olha para aquela cidade, ele olha para o seu reinado, e ele fala: como é possível nós vivermos em casa e Deus numa tenda? Nós temos que construir um templo para Deus. Isso, irmãos, chamou a atenção de Deus de tal forma para aquele homem. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão distorcido, que tem pessoas que falam assim: nossa, não sei para que tanta igreja. Oh, irmãos, para que tanta igreja? Para reunir os irmãos. É melhor mais igreja do que mais boteco. Davi, irmãos, nos ensina a nos quebrantar diante de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que um coração aquebrantado, Deus não rejeita. Quebre o seu orgulho, quebre a sua altivez, se você tiver dificuldade, para se aquebrantar diante do Senhor. Mas apresente ao Senhor as suas dificuldades e as suas necessidades. Apresenta ao Senhor. Ele é Deus para fazer na sua vida infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado. A prioridade de Deus para a sua vida é uma vida espiritual abundante. Abundante. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, Pai querido, como é maravilhoso, Senhor, servirmos a um Deus que nos conhece. Conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo. Mesmo quando temos um sorriso no lábio, o Senhor sabe o que se passa dentro de nós, aquilo que tem nos afetado. O Senhor conhece cada um de nós na nossa particularidade. E isso é maravilhoso, isso é tremendo demais aos nossos olhos. A tua palavra nos diz que antes mesmo que os nossos ossos fossem encobertos, o Senhor já nos via. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, inclina teus ouvidos ao nosso clamor. Meu Deus, eu sei que aqui tem muitos irmãos com coração dilacerado, irmãos com coração desesperançado. Alcança, Senhor, os nossos irmãos nesta manhã. Traz o renovo que vem do alto. Dê a eles a paciência para aguardar no Senhor, assim como Davi aguardou os anos necessários para ser coroado publicamente. Que o teu povo entenda, Deus, que há um tempo a ser tratado, há um tempo a ser trabalhado em nós. Que o nosso coração, Senhor, e o nosso caráter seja forjado de acordo com a tua vontade. Ensina-nos a ter um coração que agrade ao Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto. Nos dê um domingo agradável, um almoço gostoso em família, que à noite possamos estar aqui novamente para bendizer o teu nome. Senhor, o alimento da manhã não serve para a noite. Deus, que possamos ser alimentados novamente à noite. Que tenhamos espíritos fortes, fortalecidos pela tua palavra. Leva-nos, meu Deus, em paz, leva-nos em segurança, e que a tua boa mão esteja nos guardando e direcionando. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém.